Aí tá ok? Ok. Então, vamos lá? Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia! Eu não posso falar muito alto por causa do microfone. Você pode falar mais alto se quiser, tá? Bom, bem-vindos mais uma vez. Para mim é um privilégio muito grande participar desse programa, porque trabalhar com professores é o que me faz sentir que o meu trabalho tem mais alcance, né? E eu sempre acredito mais no futuro do país e do mundo quando, durante as férias, a gente encontra tanta gente interessada em melhorar. Enfim, quando você utiliza o tempo das suas férias para aprender mais, para melhorar, para se tornar um profissional melhor, eu me sinto muito bem em relação a vocês e especialmente aos alunos de vocês, né? Então, que bom que vocês estão aqui. E vamos começar. Eu escolhi falar hoje sobre equações e inequações ou sistemas de equações, mas eu vou me concentrar mais em equações mesmo. Então, essa é uma parte abstrata da matemática, né? Mas que normalmente tem origem, como boa parte da matemática, tem origem em coisas concretas. Eu vou focar nessa hora e 15 que a gente tem na parte abstrata. Eu não vou me preocupar muito com a origem concreta dessas coisas, tá? Apesar de que eu vou fazer um comentário ou outro. Deixa eu começar com um exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Eu anotei em algum lugar. Eu tinha colocado os enunciados numa apresentação, mas como a tela acaba interferindo com o quadro, eu vou copiar os enunciados que a gente ganha espaço no quadro, tá? Mas, por exemplo, essa aqui, raiz quadrada de x menos 1 igual a x menos 3. Tá? O que você acha desse problema aqui? Resolva essa equação. E aí? Que tal esse enunciado? Resolva esta equação. Critique o enunciado primeiro, né? Qual o problema desse enunciado? Resolva a equação. Né? Isso, lamentavelmente, a gente vê muito ainda em concursos, em provas, etc., enunciados incompletos como esse. Resolva a equação. Né? Resolva a equação é um enunciado ruim, incompleto. Por quê? Porque pode não ter solução. A gente pode criar bons enunciados com equações que não têm solução. Então, na minha cabeça, não é o principal problema desse enunciado. Exato. O principal problema desse enunciado é que ele não fala do conjunto universo. Tá? E o que é essa história de conjunto universo? Bom, para começar, eu falei, eu quero focar o aspecto abstrato disso aqui, né? Uma equação é diferente de uma sentença matemática, um pouquinho diferente. O que é uma sentença matemática, por exemplo, é isso aqui. 3 maior ou igual a 2. Isso é uma sentença matemática. Isso você pode dizer se é verdadeiro ou falso. Diz aí, é verdadeiro ou falso? 3 maior ou igual a 2. Falso? Verdadeiro? Falso? Três maior do que 2, verdadeiro ou falso? Essa é mais fácil, né? Gente, essa aqui é verdadeira também, tá? Sim, a maioria das pessoas prefere escrever isso aqui, já que já tem o 3 e já tem o 2, mas isso aqui é verdadeiro, tá? O ou é verdadeiro se uma das duas é verdadeira, certo? Então isso aqui quer dizer que o 3 é maior do que 2 ou que o 3 é igual a 2. É verdade que o 3 não é igual a 2,
mas é verdade que 3 é maior do que 2, então 3 maior ou igual a 2 é verdadeiro. Tá? Aliás, isso aqui é um exemplo que eu gosto de dar quanto a falhas no nosso sistema de ensinar matemática atualmente, porque muitos alunos têm dúvida nessa pergunta, quando eu faço essa pergunta, se 3 é maior ou igual a 2 ou não. Inclusive, alunos que resolvem perfeitamente equações, inequações, em que o aluno faz um monte de conta, aí chega x maior ou igual a 2. E aí você pede para ele desenhar o conjunto de solução, ele desenha direitinho. O conjunto de solução disso aqui é 2, bolinha fechada, e aí ele rabisca assim, que ele aprendeu nos livros, né? Os livros dele têm exatamente isso aqui. E ele diz, o conjunto é esse aqui. Ou é o intervalo fechado, 2, mais infinito. Ele faz tudo isso. Mas você pergunta para ele se 3 é maior ou igual a 2, ele diz que é falso. Ou seja, 3, que claramente é um elemento desse conjunto, solução daquela inequação, se você coloca o 3 sozinho, muitos alunos rejeitam. Né? Isso mostra para mim que eles estão repetindo mecanicamente algumas coisas que eles aprenderam nos livros, mas não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Certo? 3 maior ou igual a 2 é verdadeiro. X maior ou igual a 2 é verdadeiro ou falso? Depende do x. Tá? É o que a gente chama de uma sentença aberta. Tá? Uma equação é isso, é uma sentença aberta. Você não sabe se ela é verdadeira ou falsa, a não ser que você substitua a variável por alguma coisa. Certo? Como você quer substituir a variável por alguma coisa, essa alguma coisa vem de onde? Certo? Do que a gente costuma chamar de conjunto universo. Só faz sentido falar numa sentença aberta se você determina qual é o universo. Porque desse universo você vai extrair os elementos que tornam a sentença verdadeira. Tá? Isso forma um subconjunto do conjunto universo, que é chamado conjunto solução. Tá certo? Essa é a parte abstrata do que significa uma equação. Não faz sentido falar numa equação sem falar no conjunto universo. Certo? Você precisa dizer para quem vai resolver a equação onde é que ele vai procurar as soluções. Tá certo? E aí, teoricamente, encontrar as soluções de uma equação significa substituir o valor da incógnita por todos os elementos do conjunto universo e ir verificando quando é que é verdadeiro e quando é que é falso. Sempre que der verdadeiro, né, você pega aquele elemento que tornou a sentença verdadeira e coloca no conjunto de solução. Certo? O problema é que se o conjunto universo for infinito, né, isso é humanamente impossível. Você não vai fazer um por um. Certo? Agora, às vezes, o conjunto universo é finito. Eu podia pedir para você resolver essa equação para o seguinte conjunto universo. Se eu peço para você resolver essa equação nesse conjunto universo, e detalhe, quando a sua equação é uma aplicação prática, ou veio de uma aplicação prática, o conjunto universo vem geralmente disso, de o que faz sentido para aquela aplicação prática. E pode acontecer que isso seja realmente um conjunto finito. E aí não tem problema nenhum você substituir e descobrir. Tem alguma solução ali? Acho que não, né? 0 não é, 1 não é, 2 não é. Não tem solução naquele conjunto universo. Foi fácil com esse conjunto universo. Certo? Tá. Eu vou me concentrar no conjunto universo reais. Tá? Hoje. Tá bom? A gente podia pensar no conjunto universo números complexos, mas eu particularmente não gosto de usar esse símbolo de raiz quadrada com números complexos. Tá? Porque, em geral, existem bons livros que usam isso, mas aí o símbolo passa a não ser exatamente uma função, porque você tem duas opções, e eu acho que isso complica mais do que ajuda. Agora, com o universo números reais, esse símbolo de raiz quadrada tem um significado muito claro, é uma função, e então essa equação fica... enfim, não dá margem a dúvida sobre o que significa essa equação no universo dos números reais. Tá bom, como é que você resolve essa equação no universo dos números reais? Fala aí para mim. Eleva os dois membros ao quadrado, né? Isso é o que eu escuto a maioria das vezes que eu pergunto.
Fiz uma pequena pesquisa esses dias e a grande maioria dos textos ocidentais tratam esse tipo de equação desse jeito. Tá? Tem uma desvantagem de fazer isso, né? Qual é a desvantagem? Isso eu lembro da minha professora da 7ª série, antiga 7ª série, atual 8º ano. Eu ainda lembro da voz dela falando, quando ela ensinou esse assunto. Cuidado com as raízes estranhas. Que isso, durante vários anos, foi um mistério profundo para mim. De onde vêm essas raízes estranhas? Eu morria de medo delas, né? Ok, você eleva os dois lados ao quadrado e como é que fica? Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado dá quanto? Não, é x menos 1. Não é módulo de x menos 1, não. Mas gostei de ter aparecido isso aí. Depois a gente comenta. Isso aqui ao quadrado é x menos 1. Só. Aquele lá ao quadrado já pode fazer a conta. X ao quadrado menos 6x mais 9. Tá? Aí tá, passa para lá, passa cá, arruma, não sei o quê. Você vai achar o quê aqui? Menos 7x. Mais 10 igual a 0. Aí você usa aquela fórmula inadequadamente chamada de Bhaskara, ou você vê soma e produto e tal, e você descobre que o x é 2 ou 5, né? X igual a 2 ou x igual a 5. Certo? E aí, se você é um cara distraído, etc., você pode achar que essa equação tem duas soluções, parar por aqui, né? E dizer que o x é 2 ou o x é 5. Mas, se você teve uma professora, né, competente como a minha professora da antiga 7ª série, uma vozinha vai aparecer na sua cabeça. Cuidado com as raízes estranhas, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai testar na equação original. Certo? Testando na equação x igual a 2. Raiz quadrada de 2 menos 1. Isso é raiz quadrada de 1. Né? Igual a 2 menos 3 menos 1. Aí você obteve a seguinte igualdade. Vou fazer aqui no rascunho. Você obteve raiz quadrada de 1 igual a menos 1. E você tem que me dizer se essa expressão se essa sentença é verdadeira ou falsa. Verdadeira ou falsa? Isso é falso. Né? É falso porque a gente sabe que a raiz quadrada de 1 é 1. Tá? 1 igual a menos 1 é falso. Tá? Substitui x igual a 5. Vai dar raiz quadrada de 4 igual a 5 menos 3, 2. Raiz quadrada de 4 igual a 2. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso quer dizer que isso aqui é uma solução correta para a equação e essa aqui é uma solução incorreta. Certo? Tá. Por que esse método funciona? Ele funciona porque ele admite mais de uma solução? Eu vou fazer a pergunta de um jeito diferente. Por que x igual a 3 não poderia ser uma solução para essa equação? Ou por que x igual a raiz cúbica de π não poderia ser uma solução para essa equação? Por que as únicas soluções para essa equação, as únicas possíveis soluções são x igual a 2 ou x igual a 5? Porque eu cheguei numa equação. O que eu estou perguntando é: o que esta equação do segundo grau tem a ver com a primeira, que eu queria resolver? A menos da primeira etapa, elas são equações equivalentes. Tá, mas esse a menos da primeira etapa, sei lá, eu posso colocar várias outras equações que têm essa mesma propriedade. A menos da primeira etapa são equivalente. Porque o que aconteceu nessa primeira etapa? Por que não é equivalente? Não é equivalente, mas tem uma conexão. O que eu quero que você me diga é qual é essa conexão. Uma restrição para existir um radical aqui. Os números são positivos quando você leva a propriedade de levar ao quadrado continua válida quando os valores são positivos.
continua válida quando os valores são positivos? Na verdade, continua válida sempre, né? É. Na verdade, se é uma igualdade, quando você eleva ao quadrado, permanece. Se é uma igualdade verdadeira, se você leva os dois lados ao quadrado, permanece uma igualdade. Porque se os números eram iguais, os seus quadrados vão continuar iguais. É necessário elevar ao É isso. mas não é suficiente. É necessário elevar o quadrado ficar igual, mas não é suficiente. Perfeito. Era isso que eu queria que vocês me dissessem. A conexão entre a equação de cima e a equação de baixo é uma implicação. Que significa o seguinte: sempre que a equação original for verdadeira, ou sempre que a sentença for verdadeira, com certeza a de baixo também vai ser. E aí, com certeza, essa vai ser também. Tá? Essa conexão lógica da implicação, se a gente traduzir para os conjuntos de solução, que eu acho uma boa forma de pensar, tá? Se todo elemento desse conjunto também é elemento daquele conjunto, qual é a relação entre os conjuntos? É de inclusão, é estar contido. Tá? Então, quando uma equação é consequência de outra, tá? Quando ela é uma condição necessária para outra, ou uma consequência, os conjuntos de solução têm essa relação de inclusão. Tá? As soluções daquela equação estão incluídas entre as soluções dessa. A relação entre os conjuntos de solução é de inclusão. Por isso que eu posso ter certeza de que qualquer solução da equação original tem que ser solução dessa. Então, basta eu procurar as soluções da original entre essas daqui. Por isso que esse método funciona. Porque eu obtive uma consequência da equação de cima. Tá? Ok. De onde vêm as raízes estranhas? Bom, tem vários jeitos da gente pensar nisso. Um jeito de pensar nisso é: que tal essa equação aqui? É a mesma? Não é. Não é a mesma. Certo? Agora, utiliza o seu método de resolução. Utiliza o seu método de resolução. Primeiro passo, eleva ao quadrado. O que vai acontecer? X menos 1 igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Olha a primeira etapa aqui, olha a primeira etapa lá. O que aconteceu? São iguais. Tá? Então, qualquer raiz desta equação vai se misturar com as raízes daquela outra quando você eleva ao quadrado. Essas duas equações, ao serem elevadas ao quadrado, dão origem à mesma equação. Certo? E você não vai estranhar nem um pouco ao descobrir que, naquela equação, o 2 é solução, mas o 5 não é. Certo? É claro que eu escolhi os números de propósito. Você tem situações em que esta equação tem duas raízes e aquela não tem nenhuma. E vice-versa. Certo? Não dá para saber em princípio. Certo? Se você usa esse método, você tem que testar. Tá? Ora, você não precisa usar esse método. Você pode usar outro método. O outro método é o seguinte: é você garantir que em todas as passagens, aliás, aqui, essa passagem é um si somente si e essa também. Como o Daniel tinha falado antes, o problema é só a primeira passagem estraga a equivalência. E se nós tivéssemos equivalências em todos os passos, a equivalência lógica quer dizer que qualquer solução daqui vai ser solução daqui e vice-versa. Então, a vantagem de fazer os passos serem equivalentes é que você pode esquecer a primeira equação para sempre.
se você tiver uma equivalência. E, portanto, não precisa fazer a verificação no final. Tá? Sempre você vai conseguir uma equivalência? Claro que não. Às vezes, esse método é o melhor que a gente consegue. A gente consegue uma implicação, e ao conseguir uma implicação, a gente simplifica a equação. Mas aí a gente sabe que tem que voltar naquele passo anterior. Mas a ideia é, se a gente diminuir bastante o conjunto de possibilidades, aí pode ficar mais fácil na hora de voltar. Agora, esta equação em particular, há um jeito muito simples de manter a equivalência, que eu particularmente não vejo porque a gente não deveria fazer, ou não vejo motivo para a gente não fazer, porque é muito simples. E isso significa, nesse caso em particular, usar a definição da raiz quadrada. Tá? Que aí eu vou voltar, porque alguém falou aqui módulo, não sei o quê, eu vou voltar a isso. Eu sei por que apareceu esse negócio do módulo, mas vou voltar a isso agora. Tá? Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Quando é que nós vamos dizer que a raiz quadrada de x é igual a A? Tá? Onde x é a... Tá, em R, né? Estou no universo dos números reais. O que significa a igualdade raiz quadrada de x igual a A no universo dos números reais? O que isso significa? Qual é a definição? Definição. A definição aqui, a ao quadrado igual a x, ou x igual a ao quadrado? Ah, isso. A definição é x igual a ao quadrado e... Exato. A maior ou igual a zero. Esse aqui é outro ponto de confusão, porque muitos textos, quando falam de equações irracionais, eles sugerem que logo no início você faça as condições de existência. E a condição de existência para a raiz quadrada de x menos 1 é que o x menos 1 seja maior ou igual a zero. Certo? Não acho um mau hábito, não. Você escrever as condições de existência pode te ajudar. Eu apenas afirmo que é totalmente desnecessário. Certo? Você não precisa fazer isso. Dependendo da equação, pode até te ajudar a fazer isso. Quando te ajudar a fazer isso, faça. Mas você não precisa fazer isso. Por que você não precisa fazer isso? Porque aqui, repara, é que aqui eu já escrevi, mas do lado direito, isso é x menos 3 ao quadrado, certo? E se o x menos 1 é alguma coisa ao quadrado, ele nunca vai ser negativo. Você não precisa colocar isso de novo. Certo? Aqui, se o x é igual a a ao quadrado, eu não preciso acrescentar a condição de que o x é maior ou igual a zero. Porque se a gente está no universo dos números reais, qualquer número que seja igual a um quadrado vai ser maior ou igual a zero. Agora, essa condição eu preciso acrescentar. Porque o x pode ser igual a ao quadrado sem que o a seja não negativo. O a podia muito bem ser negativo. Tá? Se você entende essa definição, certo? Aí você não vai ter nenhuma dúvida em coisas como essa, que eu vi algumas pessoas duvidando aqui, será que a raiz quadrada de 1 é menos 1 mesmo e tal? Eu acho que aquilo que eu falei antes, de como isso é tratado com os números complexos, eu acho que acaba acrescentando mais confusão a isso. Mas repara, se eu escrevo raiz quadrada de 4, tá? E eu quero saber isso é igual a quanto? Digamos que eu ainda não sei, certo? Não sei. Raiz quadrada de 4, não sei o que é. Não sei o que é. Chamo de A e uso a definição. Tá certo? Usando a definição, isso vai ser igual a A se somente se 4 for igual a A ao quadrado e A maior ou igual a zero. Certo? Aí aqui eu uso a fórmula de Bhaskara, né?
e descubro que o A aqui pode ser 2 ou menos 2, certo? Só que como aqui eu tenho essa condição de que o A é maior ou igual a 0, não pode ser menos 2, certo? Então tem que ser 2. Aí eu termino aqui com A igual a 2. Tá? Isso quer dizer que a raiz quadrada de 4 é 2. Não é 2 ou menos 2. Não é mais ou menos 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Certo? É isso que significa o símbolo de raiz quadrada. Tá? Ok. Então, isso é a definição. Esse símbolo nos números reais significa isso. Por isso que a gente escreve na fórmula inadequadamente chamada de Bhaskara, a gente escreve não sei o que, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Certo? Porque esse símbolo quer dizer um número não negativo. Né? Certo? Aí a gente põe o mais ou menos para indicar que a gente quer ele e o seu oposto. Se o símbolo já indicasse 2 números, não precisava desse mais ou menos. Tá? Então, esse símbolo significa isso. Ok? Então, volta para a equação 1. Certo? Raiz quadrada de x menos 1 igual a x menos 3. Certo? Agora, usa a definição de raiz quadrada. Não eleva ao quadrado. Está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero que você eleve ao quadrado agora. Eu quero que você use a definição. Tá? Raiz quadrada de x menos 1 é igual a x menos 3. Isso, por definição, significa o quê? Isso, que o x menos 1 é igual a x menos 3 ao quadrado e x menos 3 é maior ou igual a 0. Certo? X menos 3, o A é maior ou igual a 0. E agora não é mais uma implicação apenas. Isso é uma equivalência, o que significa que você pode esquecer para sempre a equação de cima e usar só essas duas condições de baixo. Tá? Eu acho que o trabalho que te dá escrever essa condição a mais compensa de sobra a necessidade de substituir no final. Essa é a minha opinião. Bom, aí você continuaria do mesmo jeito, porque alguém vai reclamar, vai dizer, mas Luciano, você fez a mesma coisa aqui. Não. Parece que eu fiz a mesma coisa, mas eu não fiz a mesma coisa. A única diferença é que eu acrescentei uma condição da definição que torna aquilo ali uma equivalência. E essa única diferença faz toda a diferença. Porque você vai continuar, e essa equação, você vai descobrir a mesma coisa que antes. X igual a 2 ou x igual a 5, certo? Só que vai aparecer isso aqui também. E x maior ou igual a 3. Certo? E agora você não precisa voltar. Tá? Qual dessas duas soluções é maior ou igual a 3? Só o x igual a 5, certo? Então, termina. X igual a 5. Todas são equivalências, você não precisa voltar. Tá? Sei que tem gente que fica meio inseguro. Jura, mas não vai aparecer uma raiz estranha? Eu não tenho que substituir de volta? Não, não tem. Se você garantir a equivalência em todos os passos, você não tem. Tá? Talvez eu... Deixa eu fazer aqui no rascunho de novo. Só um comentário. Quando apareceu aquele módulo lá, raiz quadrada de x elevado ao quadrado, isso é sempre igual a x. Tá? Porque o x que está dentro da raiz quadrada, ele automaticamente já é maior ou igual a 0. Certo? E aí, quando você eleva ao quadrado, isso vai dar exatamente o x. Diferente é isso aqui. Raiz quadrada do x ao quadrado. Isso é módulo de x. Porque esse x daqui ele pode ser negativo. E se ele for negativo, quando você eleva ao quadrado e depois tira a raiz quadrada, você vai obter o menos x. Tá? Então, mas
se aqui dentro é a raiz quadrada, se você elevar ao quadrado, isso vai dar x mesmo. Porque ele é automaticamente não negativo. Tá? Ok. Eu queria dar outros exemplos, mas eu não vou resistir. Eu ia deixar isso aqui para o final, mas eu vou fazer agora. Porque para muita gente, quando eu falo esse tipo de coisa, muita gente, Luciano, eu prefiro substituir, é tão tranquilo substituir. Realmente é tranquilo substituir. Quando as soluções dessa equação do segundo grau ou do que quer que apareça aqui, são números inteiros, bonitinhos, tranquilinhos assim. Né? Mas vai ser sempre assim? Nem sempre. Né? Aí eu separei um exemplo aqui de propósito. Tem alguns outros, tá? Mas eu vou pegar logo o mais ilustrativo. Ó, o que você acha dessa aqui? Resolva esta equação. Bonitinha, né? Vamos fazer elevando ao quadrado? Vamos fazer elevando ao quadrado, que a gente não tem que pensar, né? Já faz sem pensar. Eleva ao quadrado, 5 menos 2 raiz de 3x menos 2x igual a 1 menos 2x mais x ao quadrado. Aí... Ó, cortou o menos 2x, que sorte, né? x2 mais 2 raiz de 3. X menos 4. Menos 4 igual a 0. Aí usa aquela fórmula inadequadamente chamada de Bhaskara. E já simplificando, tá? A fórmula você sabe usar, né? Eu vou fazer rápido, já vou simplificando. Porque aqui vai dar menos 2 raiz de 3, só que você vai dividir por 2, né? Então já simplifica. E aí o delta também, depois de dividir por 4, o delta ao quadrado, vai ficar 3 mais 4, 7, né? Então isso aqui vai ficar mais ou menos raiz de 7. Porque tinha um 4 aí multiplicando, mas que vai... O 4 dentro da raiz vira 2 para fora da raiz, vai cortar com aquele 2 de baixo. Depois você faz com calma se você quiser. Mas vai dar isso aí, tá? Ok? E agora, gente, cuidado com as raízes estranhas, né? Então agora, mas é simples, é só substituir o x por menos raiz de 3 mais raiz de 7, ali naquela equação, certo? E ver se é verdadeiro ou falso. Né? Não é tranquilo? É muito tranquilo isso aqui, né? Quem é que precisa de outro método para resolver esse negócio? Olha lá, substitui. Por exemplo, vamos substituir o raiz de 7 menos raiz de 3 primeiro, né? Fica 5 menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 7 menos raiz de 3, né? Menos 2 vezes raiz de 7 menos raiz de 3. Isso tem que ser igual a 1 menos raiz de 7 mais raiz de 3, né? Dá para ver que isso é verdadeiro ou falso? Falso? Verdadeiro? Não dá para ver? Como é que era aquele outro método mesmo? Tá, então se em vez de elevar ao quadrado você usa a definição, certo? Você ganha um si somente si aqui, certo?
em troca de um mero acréscimo na condição aqui. Qual é? 1 menos x maior ou igual a 0. Certo? Isso aqui você carrega, certo? Nos outros passos. Isso é x menor ou igual a 1. Tá? Ok? Isso é x menor ou igual a 1. Então, tem uma raiz que já é imediata. Tem uma aqui que é negativa, não é? Menos raiz de 3. Essa imediatamente já funciona. Então, essa a gente já coloca. X igual a menos raiz de 3, menos raiz de 7. Certo? E agora vamos ver se a outra também funciona. Certo? Então, agora, a única coisa que eu preciso testar, em vez de testar aquilo que eu já apaguei aqui, eu só preciso testar se raiz de 7 menos raiz de 3 é menor ou igual a 1 ou não. Tá? Então, eu preciso saber se raiz de 7 é menor ou igual a 1 mais raiz de 3. Tá? O que você acha? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, é isso? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 2,7. 2,7 ao quadrado é maior do que 7? Parece que sim, né? Parece que sim. Se você quiser ter certeza mesmo, eleva os dois lados ao quadrado. Que aqui você pode fazer com muita segurança, porque os dois lados são positivos, certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que 7 é menor ou igual a 1 mais 2 raiz de 3 mais 3. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que 3 é menor ou igual a 2 raiz de 3. O que basicamente quer dizer que raiz de 3 é menor ou igual a 2, o que é falso. Certo? Tá? Né? Porque 3 dividido por raiz de 3 dá raiz de 3, né? Tá? Né? Divide por raiz de 3 aqui, aí você fica com raiz de 3 menor ou igual a 2. Isso é falso. Tá? Então, alguém tinha dito que era falso, né? Pô, obrigado. Alguém já tinha descoberto quando a gente substituiu. Alguém tinha percebido que era falso, né? Ou chutou, né? Tá. Então, isso é falso. Portanto, só tem uma raiz mesmo, que é essa daqui. Tá? Então, em muitas situações, você verificar se essa inequação, essa desigualdade se cumpre, é muito mais fácil do que substituir a raiz na equação original. Tá? Então, ah, é? Já dá para ver direto assim? Que legal. Raiz de 7. Ah, é verdadeiro. Olha. Obrigado, gente. Eu troquei mesmo. É verdadeiro. Ó, então, aquela pessoa que tinha falado que era falso errou, ó, viu? Melhor ainda. Tá, deixa eu fazer com calma, então. Até aqui foi, não foi? 3 menor ou igual a 2 raiz de 3. Vamos ver que isso é verdade, tá? Pode elevar ao quadrado de novo se você quiser, tá? Mas eu acho... Também, pode ser, pode ser. Divide 3 por 2. 1,5 menor ou igual a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, ok. Ok. Verdadeiro. Eu ainda acho mais fácil dividir por raiz de 3, porque aí fica mais claro. Mas, enfim. Aí fica raiz de 3 menor ou igual a 2, que obviamente é verdadeiro. Eu tinha dito que era falso, né? Verdadeiro. Raiz de 3 menor ou igual a 2, verdadeiro. Então, verdadeiro. Tem duas raízes essa equação. Olha que legal. As duas servem.
Bom, ficou uma bagunça aqui. Deixa eu organizar isso um pouquinho melhor. Então, tem duas raízes. Senão dá zero. Então é isso. Uma diferença de você usar esse método é que você consegue resolver equações mais complicadas também. Tá vendo? Porque por que essa equação dificilmente aparece em algum livro ou algum texto que trate de equações irracionais? Porque fica difícil de resolver, aí ninguém coloca. Tá, no Ocidente, que eu falei do Ocidente, né? Porque você pega um bom livro russo, por exemplo, livro romeno e tal, de matemática elementar, matemática do ensino médio, ou até mesmo de ensino fundamental, vai ter um montão dessas coisas aí, bem mais difíceis até do que essa. Porque lá eles têm uma cultura maior e melhor, na minha opinião, de lidar com isso e várias outras coisas da matemática, né? Mas aqui no Ocidente, eu pesquisei vários textos antes dessa aula e é isso. Os métodos, em geral, têm a ver com isso, com substituir de volta. Pior, dificilmente o texto explica por que você tem que substituir de volta. Ele simplesmente diz, olha, cuidado, podem aparecer raízes estranhas. Mas por quê? Não há sequer o questionamento do porquê. Que é a primeira coisa que eu recomendo a vocês, em geral. Na verdade, eu estou usando esse tema para trazer essa questão. Em vários outros temas, a gente tem a mesma questão. O perigo de você repetir um monte de receita sem entender qual é o motivo. E aí, algumas receitas acabam se perpetuando e que não são tão boas assim, como essa daqui. Não é tão boa assim. É melhor você entender o que você está fazendo. Diga. Certo. Você está falando daquela coleção Os Fundamentos da Matemática Elementar. É verdade, faz algum tempo que eu não vejo esse texto em particular. Mas, em termos formais, é um dos melhores textos que a gente tem disponível mesmo no Brasil. Então, legal. Então, bacana você citar. Isso é um livro, em geral, muito cuidadoso na parte formal, né? Então, apesar de que eu não lembro especificamente disso que você está colocando, é fácil entender que sim, que deve ser assim. O pessoal é bem cuidadoso com essa parte formal. Ok. Outras coisas. Isso foi só uma palhinha, né? Mas acho que você deve prestar atenção nisso. O que é uma implicação? E quando você puder, você faz equivalência. Talvez eu volte a isso ainda hoje. Não sei. O tempo passa muito rápido. Tem uma questão de algum prof. Mate que era o seguinte. Eu tinha um enunciado para projetar, mas eu vou resumir o enunciado. É assim. Você tinha um número x que tinha uma propriedade curiosa. Se você acrescentar um número 1 no final dele, ele fica o triplo do resultado de acrescentar o número 1 no início dele. Só que o enunciado dessa questão em particular diz que o número tem 5 algarismos. E aí a questão ficou muito fácil. Então vamos tirar essa condição, né, de que o número tem 5 algarismos e vamos resolver. Tá? Então é o seguinte, tem um número inteiro positivo que tem essa propriedade curiosa. Se você acrescentar o algarismo 1 no final do número, você obtém o triplo do resultado de se você acrescentar esse número no início, o algarismo 1 no início. Tá? Então, você tem um número x, certo? Aí você acrescenta o algarismo 1 no final dele. Essa é uma notação não muito usual, mas eu gosto. Eu gosto de colocar uma barra em cima quando é uma justa posição de algarismos, para não confundir com produto. Tá?
Gente, para colocar o algarismo 1 no final de um número, isso é muito fácil de fazer algebricamente, certo? Qual é a conta que você faz com o número quando você acrescenta um algarismo no final? Bom, acrescentar 1 no final é difícil, mas acrescentar 0 é muito fácil, né? Para acrescentar 0 no final é só multiplicar por 10, concorda? E depois você já tem um 0 no final, para botar um 1 é só somar 1, beleza? Já é muito mais difícil colocar o algarismo 1 no início, né? Isso é muito mais difícil. Como é que você coloca o algarismo 1 no início de um número? Né? Deixa eu usar o rascunho de novo aqui. Por exemplo, eu tenho o número 987. E eu quero colocar o algarismo 1 aqui no início, certo? Aí fica 1987. Para fazer isso, o que eu fiz com o número anterior? Eu somei 1000, não é isso? Eu somei 1000. 1000 porque o número tinha 3 algarismos, ok? Se o número tivesse 4 algarismos, eu teria que somar 10.000, certo? Se ele tivesse 5 algarismos, eu teria que somar 10 à quinta. Então, você concorda comigo que para colocar o número 1 no início do número, eu vou ter que somar a esse número uma potência de 10? 10 elevado a alguma coisa? E essa alguma coisa é exatamente o número de algarismos do x. Concorda comigo? Se o número tem 2 algarismos, você vai somar 100. Você põe 2 zeros para o número de 2 algarismos encaixar bem aí nesses 2 zeros. Tá legal? O enunciado diz que o triplo desse número de baixo vai ser igual ao número de cima. Certo? Substituindo, 3 vezes 10 elevado a n mais x tem que ser igual a 10x mais 1. Certo? Acho que eu prefiro o x do lado de cá, então, fazendo a conta, isso dá 7x igual a 3 vezes 10 elevado a n menos 1. Tá? Bom, eu mudei o enunciado, mas eu não mudei a pergunta do enunciado, né? Na verdade, se eu não digo quantos algarismos tem, vai ter infinitas soluções. Não é nem muito difícil achar essas infinitas soluções, então vamos simplificar para efeito da nossa discussão. Vamos achar o menor número possível com essa propriedade. Tá? Usando o mesmo método, você pode achar quantos você quiser, tá? Até todos os outros, se você quiser. Usando o mesmo método que a gente vai usar. Vamos achar o menor x com essa propriedade. Tá? Agora a gente chega na questão principal que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. Isso é uma equação, né? A gente está falando de equações, chegamos numa equação. O que essa equação tem de estranho, de esquisito? Ela não tem raízes estranhas, ela é estranha, ela mesma é estranha. Por que ela é estranha? Porque ela tem 2 incógnitas, e é uma equação só, né? E a gente está acostumado aqui no Ocidente, com essa mania de ter regrinha para resolver qualquer coisa, e na medida do possível a gente não pensar, né? A gente não tem regrinha para resolver uma equação com 2 incógnitas, tem regrinha para resolver sistemas de 2 equações e 2 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas. Se o número de incógnitas é diferente do número de equações, já começa a ficar esquisito, né? A diferença é a seguinte, a diferença está no conjunto universo. Porque o conjunto universo desta equação não é o conjunto dos números reais, é um conjunto muito mais restrito, é o conjunto dos inteiros, né? Melhor ainda, são os inteiros positivos. Equações cujo conjunto universo é o conjunto dos inteiros, elas são tão legais, são tão interessantes, dão margem a tanto estudo bacana, que tem até um nome especial para elas. São chamadas de equações diofantinas, em homenagem ao Diofanto. É engraçado que o nome, você dá um sobrenome para a equação,
Mas qualquer equação pode ser Diofantina, é só você mudar o conjunto universo. O que muda é justamente o conjunto universo. Você vê a importância do conjunto universo que muitas vezes a gente nem para pensar, né? E você pode ter certeza que quando você tiver... Quem vai fazer agora, por exemplo, o concurso do Profimate, né, agora no final de fevereiro, você pode ter certeza que se acontecer de aparecer para você uma equação meio esquisita e você não sabe direito o que fazer com ela, é possível que pensar no conjunto universo te ajude. Tá? Já aconteceu mais de uma vez. Tá? Nesse caso, o que ajuda é perceber que ao ser o conjunto do universo, o conjunto dos números inteiros, tá? Quando você lida com números inteiros, você pode falar em múltiplos e divisores. E o lado esquerdo é algo muito específico, é um múltiplo de 7. Certo? E essa é a observação que resolve o problema. O lado esquerdo é um múltiplo de 7 e o lado direito também é algo que você sabe muito bem como é. Porque esse número 3 vezes 10 elevado a n nada mais é do que o algarismo 3 seguido de um monte de zero, certo? Então vamos lá. Lado esquerdo é múltiplo de 7. E o lado direito é o 3 seguido de um monte de zeros, que eu não sei quantos, menos 1. Certo? A gente sabe exatamente qual é o resultado de uma conta como essa, certo? Isso vai dar 2 seguido de um monte de 9s. Mais especificamente, n algarismos 9. Certo? Então, a nossa pergunta agora qual é? Qual é o menor número dessa forma, com o algarismo 2 seguido de um monte de 9s, e que é divisível por 7. Certo? Eu vou até aproveitar aqui para não escrever muito mais. Vocês sabem o critério de divisibilidade por 7? Eu também não. Tem, né? Mas o meu critério de divisibilidade preferido por 7 é dividir por 7. Esse é o meu preferido. 7 é um número tão pequenininho, né? Repara, são só 7 restos possíveis, 6 restos possíveis além do zero, porque quando der resto zero a gente para. Certo? Então não deve dar muito trabalho simplesmente fazer a divisão. Existem outros métodos mais sofisticados para fazer isso. Você pode analisar as potências de 10, pode analisar os restos das potências de 10 por 7, que vai dar uma sequência que tem que se repetir, e é um jeito mais sofisticado. Mas eu acho esse método aqui perfeitamente razoável, se não o melhor. Divide. Olha lá, divide aí. 29 por 7. 4, 28, sobra 1. 19 por 7. 2, 14, 5. 59 por 7. 8, 56, sobra 3. Vou precisar de outro 9, mas eu tenho quantos 9 eu quiser. Certo? Põe outro 9 aqui. 39, 5, sobra 4. Vou precisar de outro 9. Põe outro 9, 49, que sorte. 7, resto 0. Eu não queria o menor? O menor é esse. Paro aqui, certo? Paro aqui, esqueço esses outros. Parei aqui, esse é o menor possível, certo? Se eu quiser outros, eu posso continuar a conta. Tá? E vai funcionar do mesmo jeito. Mas achei o menor, certo? Eu achei o menor número, que é 2 seguido de um monte de 9s, e que é divisível por 7. Certo? É o número que tem 5 9s. Ok? É o número que tem 5 9s. E, se você perceber, o x é exatamente o quociente dessa divisão. Certo? Então, esse é o x. Esse aqui é o x. Tá? O enunciado da questão do Profimate já dizia que o x tinha 5 algarismos. Então, você já obtinha esse número, já obtinha esse número com 5 9s. Então, ele já era automaticamente divisível por 7. E você nem precisava parar para pensar que tinha que ser divisível. Certo? Mas,
O que eu estou te mostrando é que você não precisava dessa informação, né? Porque pelo universo ser o conjunto dos números inteiros, você tem que forçar essa divisibilidade por 7. Ela tem que acontecer. E não é sempre que ela vai acontecer. Tá? Muito bem. Então, esse aqui é o número 3 de hoje, né? Então, isso aqui... Deixa eu escrever assim. Deixa eu te dar outro exemplo de equação Diofantina. Tá? Como o fato do universo ser o conjunto dos inteiros muda completamente, não só como você encara a equação, mas os possíveis métodos de resolução. Então, quer ver um tipo de equação Diofantina que é super bacana? Coisas desse tipo assim. X ao quadrado igual a y ao quadrado mais 7. Com x inteiro e y inteiro. Tá? E aí? Duas incógnitas para uma equação. Parece que... Enfim, difícil de resolver, o que vai ter infinitas soluções, né? Tem infinitas soluções? Não, tem pouquinhas soluções isso aí. Né? Alguma ideia do que fazer aqui? Isso. Se você escreve desse jeito, isso é bem interessante, porque você consegue fatorar o lado esquerdo. Certo? E fatorar números inteiros, né? A gente tem um teorema fortíssimo para fatorar números inteiros, que é o teorema fundamental da aritmética. Você tem que fatorar em fatores primos, os fatores primos não podem mais ser divididos em fatores menores, certo? E, curiosamente, o 7 é primo, eu coloquei de propósito, certo? Então, você fica com isso aqui, ó, x menos y vezes x mais y igual a 7, certo? E aí tem pouquíssimas possibilidades, certo? Um deles é 1 e o outro é 7. Agora, cuidado. Como eu falei em inteiros, eu não excluo a possibilidade de serem negativos. Então, você tem que olhar o menos 1 e o menos 7 também, certo? Um jeito legal de terminar é organizar a informação numa tabelinha. Pode ser 1 e 7. Eu quero outra cor. Pode ser 1 e 7. Pode ser 7 e 1. Pode ser menos 1 e menos 7. E pode ser menos 7 e menos 1, certo? E só. Se em vez de 7 fosse 36, você tem que olhar todos os divisores de 36. Ia dar mais trabalho, mas essencialmente a ideia é a mesma. Tá? E aí, se um deles é 1 e o outro é 7, ou... Quanto dá o x e y? 4 e 3. Aqui. O x é 4, né? E o y é menos 3. Tá? E aqui? Agora o x é menos 4, né? E o outro é menos 3. E aqui é menos 4 e 3. É isso? Parece. Menos 4 e 3, isso. Tá? São essas 4 soluções. Tá bom? Então, isso de prestar atenção no conjunto universo, às vezes, é o que faz a diferença para você resolver ou não
o problema. Tá bom? E aí, como sempre, a gente tem mais material preparado do que o tempo permite. Agora vem aquele momento importantíssimo, decidir, né, o que fazer. O título da aula era Equações e Inequações. Eu não fiz nenhuma inequação até agora, né? Então, o sensato era eu pegar uma inequação, mas quer saber? Vou fazer outra coisa. Porque tem outra coisa que eu preparei que eu acho que é mais importante do que falar de inequações. Então, tá, essa é a número 4. A número 5 vai ser outra equação irracional, olha só. Raiz quarta de x mais raiz quarta de 97 menos x igual a 5. Tá? O motivo de eu colocar essa equação aqui é comentar com vocês uma outra técnica de resolver equações que, combinada com aquela ideia de manter o si somente si, pode ser muito poderosa. E é simples e é muito subutilizada, na minha opinião. Eu gostaria muito que os meus alunos usassem bem mais essa técnica do que eles usam, apesar de ser muito simples, que é a famosa substituição de variáveis. De fato, o motivo principal da gente elevar ao quadrado uma equação irracional é se livrar da raiz quadrada. Isso é outra coisa que eu lembro da infância, até antes da antiga sétima série. Eu lembro de ver aqueles desenhos animados, né? Da minha infância, tinha aquelas coisas meio sádicas, tipo o Pica-Pau, aquele outro lá do coiote, não sei o quê, tinha aquelas coisas meio sádicas, né? E vira e mexe tinha um episódio de um desenho animado com um cientista, o vilão era um cientista maluco, né? E aí o cientista maluco, a primeira cena do cientista maluco, ele sempre tem um quadro negro atrás, cheio de fórmula, né? E o que aparece sempre lá na fórmula? A raiz quadrada, pô, aparece, né? Então a gente já cresce com medo desse negócio, né? Já de criança a gente já associa, né? Isso aí é ruim, né? Aí, cara, vê uma equação dessa, por isso eleva ao quadrado, quero sumir logo com esse símbolo horroroso, né? Esse símbolo horroroso tem que sumir da minha frente. Agora, muito melhor do que elevar ao quadrado é mudar de variável. Mudar de variável é imediato, você some com o símbolo imediatamente, quer ver? Vou te mostrar. Aqui, tem raiz quarta de x, não é? Eu não gosto do símbolo de raiz, vou sumir com ele, olha só. Ó, não é mágica. Aqui. Raiz quarta de x, eu vou chamar de A. E tem outro símbolo aqui, não tem problema. Raiz quarta de 97 menos x, eu vou chamar de B. Tá? E agora, a equação que eu tinha que resolver se transformou em A mais B igual a 5. Eliminei os radicais. Viu? Como foi fácil? Os radicais sumiram. Né? Você acha que eu estou roubando, né? Ou você acha que eu estou fazendo uma coisa inútil, né? Ou ambos, né? Olha, sério, é isso mesmo. Tem muita situação envolvendo radical que essa simples mudança de variável torna o problema bem mais atacável. Tá? Esse é um exemplo. Porque esse aí você vai querer elevar a quarta, né? Boa sorte. Tá, bom, na verdade, como é que eu junto isso com o si somente si, tá? Eu não vou fazer todas as passagens aqui si somente si, porque eu acho que nem vale a pena. Mas vou fazer a primeira. A primeira passagem si somente si, bom, é só organizar o que eu acabei de fazer. A igual a raiz quarta de x,
B igual a raiz quarta de 97 menos x. Bom, eu cometi aquele erro que eu cometi no início da aula, né? Se bem que eu falei no início da aula que a gente ia trabalhar com R, né? Mas enfim, sempre bom deixar claro. Tá? Se eu coloco essas duas equações junto com essa, isso é claramente um si somente si, concorda? Né? Porque foi só escrever a mesma coisa de outro jeito. Então, olha como eu simplifiquei. Eu tinha uma equação com uma incógnita. Agora eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Ficou muito mais simples. Ou não, né? Ah, mas fica mais simples mesmo. Tá, vou fazer uma última passagem com si somente si, só para você ver como funciona. E depois eu vou me render aos métodos mais tradicionais. Mas lembra que cada vez que você faz uma passagem com si somente si, você pode esquecer a equação original. Essa é a vantagem. Tá? Então, uma última passagem que eu acho que vale a pena é escrever assim. A mais B igual a 5. X igual a quarta. 97 menos x igual a b à quarta. E para que eu realmente tenha si somente si, o que eu tenho que acrescentar? Usando a definição da raiz quarta, que é parecida com a definição de raiz quadrada. O que eu tenho que acrescentar? Isso. O a é maior ou igual a zero e o b é maior ou igual a zero. Tá? Se eu acrescento essas duas, junto com as 3, é si somente si. Então, agora eu realmente eliminei as raízes quadradas, você percebeu? Agora eu realmente eliminei. Ou as raízes quartas. Porque eu nunca mais vou ter que voltar aqui. Basta parar aqui. Certo? Bom, e aí daqui para frente, se eu quisesse continuar o si somente si, eu ia ter que repetir essas equações toda hora. Eu acho que na prática é mais fácil usar agora uma implicação e depois voltar para cá, que aqui está simples o suficiente. Certo? Então, uma consequência disso que está aqui é que o a mais b tem que ser 5 e o a quarta mais b à quarta tem que ser 97. Tá? Então, isso aqui, junto com aquelas condições lá, é equivalente à equação original. Mas o que eu queria chamar a atenção é para esse sistema aqui. Tá? Então, essa mudança de variáveis, na prática, salvo esses detalhes aqui para manter o si somente si, transformam o problema original, que era uma equação irracional, nesse sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Não é um sistema molezinha, não. Tem que trabalhar para resolver. Certo? Mas é bem melhor do que levar aquilo à quarta e tentar resolver a equação do 4º grau que você vai obter. Bom, 4º grau no mínimo, né? Talvez seja mais do que 4º grau. Porque só elevar a quarta não vai sumir os radicais todos. Né? Você vai ter que usar o triângulo de Pascal, o binômio de Newton, né? E sei lá. Mas essa aqui... Tá? Essa aqui, por exemplo, você pode elevar a primeira equação à quarta, como isso aqui é uma implicação, deixa a implicação mesmo. Então, isso implica que a mais b à quarta igual a 5 à quarta. Aí esse aqui, dá a à quarta mais b à quarta, já juntando os termos que vale a pena juntar. 4a ao cubo b com 4ab ao cubo, né, usando o binômio de Newton. E 6a ao quadrado b ao quadrado igual a 625. Certo? Só que aqui aparece o a à quarta mais b à quarta, que você sabe que é 97. Certo? E esses aqui você consegue simplificar bem também, porque esse aqui você põe 4ab em evidência e fica a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? E aqui 6a ao quadrado b ao quadrado. Eu vou fazer essas contas meio rápido, porque
o que eu realmente queria... alguém deve ter copiado isso aqui, né? Porque eu tentei não apagar, mas agora apaguei. O que eu queria chamar a atenção é para a mudança de variável. Então, vou fazer relativamente rápido as contas agora. Então, para fazer realmente rápido, eu já vou mudar o A ao quadrado mais B ao quadrado por outra coisa. O A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Como eu sei que o A mais B é igual a 5, certo? O A ao quadrado mais B ao quadrado é 25, que é o que eu obtenho se eu elevar isso ao quadrado, certo? Menos 2AB. Tá? E aí, eu não sei se você percebeu, mas ficou uma equação com uma incógnita. A incógnita A vezes B. E é uma equação do segundo grau. Super tranquilo de resolver. Tá? Então, me ajuda a fazer a conta aí. A chance de eu errar é muito grande. A ao quadrado vezes B ao quadrado aparece aqui como menos 8, né? Então, fica menos 2. A ao quadrado, B ao quadrado. O AB vai aparecer só aqui, né? Então, é mais 100AB. É isso? Mais 100AB. E o termo independente é 625 menos 97, não é isso? Não, com sinal negativo. Isso dá quanto? 528. Igual a 0. Aí troca o sinal e divide por 2, né? AB ao quadrado menos 50AB mais 264 igual a 0. E aqui eu vou roubar, porque eu sei que 16 e 81 são raízes ali, né? Porque isso foi feito de propósito, né? Para dar 2 mais 3 igual a 5, certo? Então, você põe aqui 81, raiz quadrada de 81 dá 3, e o 97 menos 81 é justamente 16. Que sorte, né? Foi montada para ter essa solução. Mas a questão é, mesmo que você descubra essa solução de cabeça, tem que saber se tem outra, certo? Mas como eu já sei que A igual a 2 e B igual a 3 é solução, certo? Eu sei que aqui o 6 é solução. Como a soma das raízes é 50, a outra raiz tem que ser 44, certo? Roubei. Então, mas você pode usar a fórmula inadequadamente chamada de Bhaskara. AB é igual a 6 ou AB é igual a 44. Confere aí, 6 vezes 44 dá 264 mesmo? Conferiu? 24, isso, dá mesmo, certo? Então é isso aí. Então agora a gente vai resolver A mais B igual a 5, AB igual a 6, e a gente vai resolver A mais B igual a 5, AB igual a 44. Certo? Você sabe a soma e produto, é só montar uma equação de segundo grau, certo? Aqui vai dar na verdade, vou até escrever assim. Vai dar AB, podem ser 2 e 3. Pode ser o A igual a 2, o B igual a 3 ou vice-versa, certo? Tanto faz. E esse aqui, o A e B não são reais, né? Porque vai dar... O delta dessa equação de segundo grau, né, daria 25 menos 4 vezes 44, o delta, certo? Se você montar uma equação de segundo grau, o delta daria esse ao quadrado menos 4 vezes esse. Né? O delta dá negativo. Então não tem... Né? Tá. Então... substituindo em isso aqui, vou chamar de asterisco, porque foi a última etapa
antes de deixar de ser somente si, foi essa, certo? A maior ou igual a zero, B maior ou igual a zero, ok, para o 2 e para o 3, certo? E aí aqui dá x igual a 81 ou 16, certo? E o 97 menos x vai dar certinho, ou 81 ou 16 também, né? Então, x igual a 16 ou x igual a 81. São as duas soluções. Tá? O conjunto de solução é formado por dois elementos, 16 e 81. Tá? O que eu queria chamar a atenção principalmente era sobre essa possibilidade que eu noto, pelo menos com os meus alunos, que eu gostaria que eles fizessem mais isso, de mudar a variável às vezes, né? E mudar a variável é um dos melhores jeitos de sumir com os radicais. Eu fiz isso antes de vir para a aula. Peguei várias equações irracionais que eu mesmo resolvia de outro jeito, experimentei resolver mudando de variável, todas funcionam super bem, todas. Então, é um bom exercício que eu recomendo que você faça, né, para treinar. Né? Treina, mesmo com equações que você já saiba resolver, treina a mudança de variável para ver como fica. Tá? Deixa eu encerrar, né? Aí tem algumas perguntas, mas eu já estourei o tempo. Então, obrigado pela paciência de me aguentar até agora, e um pouco além do tempo. Hoje à tarde tem alguma inequação para você praticar, apesar de eu não ter falado delas. Tá? E mudar de variável também pode ser útil nas inequações. Certo? As técnicas, aliás, são as mesmas. É procurar manter o se somente se, mudar de variável. As técnicas são... Ou não é que são as mesmas. As mesmas técnicas podem ajudar. Porque eu não tenho nenhuma pretensão de te mostrar todas as técnicas possíveis. Muito pelo contrário. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.